Olá, meu jornal da Pátria, aqui é Alan Frutuoso. E aí, Bolsonaro foi chamado de mentiroso, né, num jornal que tem uma audiência de 7 milhões de pessoas. É isso mesmo, Jornal Nacional, como muitos devem ter visto, saiu em defesa aí da Miriam Leitão e atacou veementemente o presidente da República, praticamente o chamando de mentiroso. E a polêmica toda se deu pelo a ideia brilhante do tal cafezinho com jornalistas, né? Inclusive, foi alvo de críticas aí do Carlos Bolsonaro, filho e fiel escudeiro do presidente da República. Essa ideia de fazer esse cafezinho com essas pessoas que nitidamente jogam contra, na verdade eles são verdadeiros opositores, não são jornalistas, mas isso é outro assunto. Dentro desse cafezinho, o Bolsonaro, presidente da República, atacou a Miriam Leitão, né, a hipocrisia da Miriam Leitão, e lembrou do passado dela aí no ativismo comunista aqui no Brasil, principalmente na época em que o Partido Comunista atuava na ilegalidade. E a Globo ela tentou dar um ar de normalidade para isso. Inclusive, em um dos momentos aí, lá do recital da Renata Vasconcelos, eles alegam que a Miriam Leitão ela era, sim, filiada ao PCdoB, né, o partido aí da Manuela Dávila, o Partido Comunista do Brasil, mas ela era só uma propagandista. Essas afirmações do presidente causam profunda indignação e merecem absoluto repúdio. Em defesa da verdade histórica e da honra da jornalista Miriam Leitão, é preciso dizer com todas as letras que não é a jornalista quem mente. Miriam Leitão nunca participou ou quis participar da luta armada. À época, militante do PCdoB, Miriam atuou em atividades de propaganda. À época, militante do PCdoB, Miriam atuou em atividades de propaganda. Eu não sei quem eu vi hoje falando, acho que foi o Felipe Martins, e descreveu muito bem. É a mesma coisa que você dizer, olha só, o Goebbels, né, ele não é um nazista, não, ele era só um propagandista do Hitler, ele fazia só propaganda, não é nada demais. Então, é o pensamento, né, é realmente tratar o espectador como um alienado, como uma pessoa inapta para receber uma notícia de qualidade. E não só a Miriam Leitão atuou, sim, no meio ali da ilegalidade, isso é nítido e notório, como eles alegam que ela não participava, né, da luta armada em si. Porque a questão é que o presidente da República disse que ela ia para a guerrilha do Araguaia e ela foi presa justamente por isso, foi presa em Vitória. Agora, se ela ia para a guerrilha do Araguaia ou não, eu não sei, eu não tenho dados aí, inclusive, para poder afirmar isso. Agora, uma coisa é o seguinte, o filho da Miriam Leitão, o Matheus Leitão, ele escreveu o livro Em Nome dos Pais. E no livro Em Nome dos Pais, ele afirma, de maneira quase saudosista, assim, enaltecendo, que a política ali dos pais deles eles que tinham o intuito de explodir, né, a ponte Florentino Ávidos em Vitória, a ponte que liga ali, né? Vitória é uma ilha, né? Tem duas pontes e eles iriam explodir a ponte e tomar ali a capital do Espírito Santo e dessa forma poder avançar com a luta armada no nordeste do país. Então isso é o próprio filho da Miriam Leitão falando. O filho da Miriam Leitão também está mentindo? Será que tudo isso é uma trama da cabeça do Bolsonaro? Bem, a gente não sabe. Agora o que a gente consegue notar é o seguinte, a narrativa da Miriam Leitão é de ataque, né? Ela cria factoides, ela traz pessoas que são párias para o debate público, e isso já desde o primeiro dia. Né? Isso aí não precisa do Bolsonaro falar ou a Globo tentar rebater, que isso já é de conhecimento público, né? Aquela baixada de santo lá que a Miriam Leitão deu, vocês viram, foi uma coisa patética, ridícula. Então não adianta a Miriam Leitão querer, né, ficar levantando isso que foi atacada por petistas. É importante ressaltar que Miriam Leitão, ao longo dos governos do Partido dos Trabalhadores, foi também alvo constante de ataques. Não questionaram como agora o sofrimento por que passou na ditadura, mas a ofenderam em sua honra pessoal e profissional. Em discursos do ex-presidente Lula em palanques e até mesmo a bordo de avião de carreira, quando Miriam Leitão ouviu insultos e ofensas por parte de militantes petistas que então a chamavam de neoliberal e direitista. Bem, a Miriam Leitão é que tenta vender essa coisa de imparcialidade, e a gente sabe muito bem que o petista ali
naquela época que ela foi hostilizada em um avião, o petista ele não tem um cérebro lá muito avançado, né? Então qualquer pessoa ali que fala um pouquinho diferente da turba, eles já vão para o ataque. Na verdade, o petista é aquele que diz que a Globo é a golpista, que a Globo é isso, a Globo é aquilo, e a Globo que dá a maior sustentação progressista assim, no debate público, no debate midiático, né? Ela fomenta através das suas novelas e toda a sua produção, ela que mais vai de encontro com o discurso do PT, mas dentro da cabeça de cérebro de ervilha dessas pessoas, a Globo é a grande emissora de direita, coisa que de fato não é. Então, o debate aqui é o seguinte: o jornalismo vai de ladeira abaixo e dinossauros como a Miriam Leitão, né, dinossauros são pessoas muito antigas no jornalismo, e não pelo fato da aparência da Miriam Leitão, eles já não têm mais a mesma credibilidade de sempre. E a credibilidade deles foi se perdendo, não por causa de fake news, como tentam alegar, e sim pelas próprias fake news, vamos dizer dessa forma, pelo próprio discurso furado que essas pessoas trazem para o debate. Você pega um Alexandre Garcia, por exemplo, o Alexandre Garcia, que era da Globo até o final do ano, ele possui credibilidade com o público. Então há jornalistas, sim, que ainda possuem a credibilidade. Agora, infelizmente, aqueles que partem para a militância, que partem para o oba-oba, né, para a torcida, esses realmente vão perdendo espaço, e a partir do momento que os seus veículos, né, os seus veículos de mídia, os seus meios ali, a linha editorial parte para o mesmo lado, né, fazem editoriais como o do jornal o Globo atacando o governo, naturalmente o próprio veículo em si perde a credibilidade, né? Quando vemos coisas aí da própria Veja, da Folha de São Paulo, dando espaço para o Glenn Greenwald, né? E toda essa arquitetação contra o Sérgio Moro, contra o Brasil, né? Contra uma operação que mais colocou poderosos na cadeia, naturalmente você perde a credibilidade, meu amigo. Isso em tudo. Há exemplos, inclusive aqui no YouTube, né, de YouTubers aí que tinham uma certa credibilidade, começam a ter um discurso estranho, um discurso que destoa da realidade, e naturalmente vão perdendo o seu alcance, a sua audiência. É assim que funciona, entendeu? O mercado se autorregula, e o mercado da mídia é exatamente assim. Não é à toa que a Veja, por exemplo, perdeu muitos assinantes aí logo depois daquela matéria, dando brecha para o Glenn. Miriam Leitão, na verdade, o teu passado, não é só pelo fato de você ser do Partido Comunista, um dos partidos, um movimento político que mais matou na história do mundo, você já não tem moral mais para nada. Você, Miriam Leitão, você fez parte do Partido Comunista, e a própria TV Globo afirmou isso. À época, militante do PCdoB, Miriam atuou em atividades de propaganda. Então não tente mascarar aí a sua atuação na época do regime militar, né, como uma grande defensora da democracia, que era uma garota de ideais, que não era o caso. Muitos desses que alegam terem sido torturados, na verdade, não apresentam nenhuma prova. São pessoas que saíram sem nenhum arranhão e alegam terem sido torturados. Então, como é que fica isso, né? Hoje, esses militantes, esses supostos perseguidos políticos, ganham uma grana preta aí, através de bolsas do Estado, que benefícios por terem sido perseguidos pelo regime. Enquanto tem gente aí que foi atacada, né, e perdeu a possibilidade de andar, né, como tem um caso de um piloto aqui perto do consulado aqui no Rio de Janeiro, o consulado americano, foi vítima de uma bomba, ficou sem poder pilotar aviões, e essas pessoas são esquecidas, né? Então, houve sim militância armada naquela época. Querer reduzir o papel da Miriam Leitão a simplesmente uma propagandista não o torna menos criminosa naquele momento em que o Partido Comunista do Brasil era criminoso pertencer a um movimento tão nefasto como esse. Eu não vejo ninguém passando pano para nazistas que mataram milhões na Europa. E eu não vejo o menor motivo em passar pano para pessoas que participaram de movimentos comunistas. São tão porcos, sujos e imundos quanto os nazistas. Não gosto de vocês, não adiantem, comunistas, aqui vocês não terão vez nesse canal. Então, a verdade por si só, né, ela já permeia no meio da sociedade. As pessoas não se enganam mais por editorialzinho e notas de TV Globo. Até a próxima, tchau, tchau, forte abraço.